Olá, vamos ver se funciona agora. A última gravação não funcionou. Estou sendo sabotada pelo Facebook. Vamos ver quem entrar aí online. Olá, quem entrou? Tá funcionando o meu som? Como é que é? Tá chegando aí? Ai, que bom! A Nossa Senhora das redes sociais não está colaborando. Gente do céu, o que é isso? Primeiro eu estava sendo sabotada pela internet, a minha internet não tem funcionado bem, já estou orçando outras redes aqui, tá um drama aqui para conseguir, que meu condomínio é super burocrático, mas estou resolvendo. Aí agora esse Facebook me sabotando. Mas tudo bem, a gente vai resolvendo, né? Bom, gente, obrigada pelo apoio, por me avisarem aí que eu tava sem som e por estarem aqui comigo, a Lê, a Adriana, tudo bem com vocês? Obrigada por estarem aqui, tá? Obrigada a você que chegou agora também, dá um oi aqui pra mim, pra eu saber que você tá aqui comigo, saber quem é você que entrou aqui. Bom, vou me apresentar, meu nome é Marina de Paula, eu sou coach de realização profissional e facilitadora de grupos e sou idealizadora do Que Mais. O Que Mais é a minha marca e essa página que vocês estão vendo aqui, né, no Facebook. Então, eu trabalho como coach e facilitadora, ajudando pessoas que estão buscando um novo rumo profissional, estão insatisfeitas de alguma forma com o seu rumo de carreira. Eu ajudo essas pessoas a se reconectarem com a sua essência, com o seu potencial, para que elas tenham mais realização profissional e uma vida mais equilibrada, né? Então eu ajudo as pessoas a se reconectarem com o que faz sentido para elas profissionalmente, trabalhar todas as crenças, todos os seus valores, trabalhar com mais autenticidade, tá? Oi, Rosi, querida, tudo bem? Bem-vinda, lindona. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Bom, vamos lá. Falando de curtidas, compartilhamentos, como funciona aqui a live? Para quem está aqui pela primeira vez, tanto ao vivo quanto na nossa reprise, né? Então o vídeo fica aqui disponível, então quem estiver vendo o vídeo na reprise, né, a qualquer momento aqui, vai ficar para sempre na minha página. As curtidas funcionam da seguinte forma, vocês estão vendo aqui as curtidas na base, né, curtida, coraçõezinhos, tudo mais, então vocês podem a qualquer momento apertar, podem dar várias curtidas, corações ou qualquer outra expressão que vocês queiram dar. Então fiquem à vontade, isso para mim é um termômetro também para eu saber quanto que tá fazendo sentido para vocês, então vou adorar saber, tá? E também é legal eu saber a opinião de vocês, eu receber as perguntas de vocês, então eu gosto muito de ter a interação com vocês, tá? Às vezes tem um pouquinho de delay, às vezes eu pergunto as coisas e demora um pouquinho para chegar, mas eu gosto muito de receber os comentários de vocês, tá bom? Mesmo quem está assistindo a reprise, fique à vontade para colocar comentário aqui e eu vou com certeza responder, vou interagir com vocês, que para mim faz muito sentido, para mim é muito interessante ter essa possibilidade de interagir, tá bom? E também vou ficar muito grata se vocês puderem compartilhar a minha transmissão, porque é uma forma de fazer o meu trabalho chegar a mais pessoas, de eu poder ajudar mais pessoas a serem mais felizes, a serem mais realizadas profissionalmente, tá bom? Então, eu vou ficar muito grata se vocês puderem me ajudar dessa forma, compartilhando o meu conteúdo, tá bom? Então, eu queria falar hoje sobre autoexigência, né? Autoexigência é um tema polêmico. Será que ajuda ou será que atrapalha, né, a gente? E aí, por que eu escolhi esse tema? Por que eu escolhi falar sobre autoexigência? Primeiro de tudo, eu escolhi falar sobre esse tema por causa da minha experiência pessoal. Porque eu sempre fui uma pessoa que teve um nível altíssimo de autoexigência. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista. E isso sempre teve um grande impacto na minha vida.
Isso sempre, na verdade, definiu a forma como eu via o mundo, né? Como eu vejo o mundo. E eu venho trabalhando muito isso, principalmente no último ano, assim, né? Desde que eu me tornei coach, isso vem se transformando muito internamente. Há muito tempo eu venho trabalhando e isso se intensificou muito no último ano. E também escolhi esse tema pensando muito nos meus coaches, porque esse é um tema que permeia muito os meus processos. Isso é uma questão que eu vejo que está constante na vida das pessoas, e não só na vida dos meus coaches, mas das pessoas que estão à minha volta, né? As pessoas com quem eu me relaciono, muitas delas têm essa questão latente, né? Isso pulsa assim na vida das pessoas, essa questão da autoexigência. E aí, eu queria perguntar para vocês, eu até coloquei lá uma enquete no nosso evento, né? Se vocês têm essa questão da autoexigência ou não, quanto que isso atrapalha vocês, se atrapalha, se não atrapalha, se é uma coisa que ajuda vocês. Eu vi que algumas pessoas conseguiram responder, hoje eu fiz a postagem um pouquinho em cima da hora, né? E aí eu queria saber de vocês, né? Vamos conversar um pouquinho antes de eu entrar no meu falatório aqui. Como que é isso para vocês? Eu vi que a Adriana conseguiu responder lá, foi uma pessoa que me chamou a atenção a resposta. Como que é essa questão da autoexigência para vocês? Como que vocês lidam? É uma coisa que atrapalha para vocês? É uma coisa que ajuda? Como que é? Respondam aí para mim nos comentários. Só para, antes de eu começar a falar a minha percepção. Como que é, Adriano, Alexandre, Rose, Célia? Como que é para vocês? Eu não sei quem mais que está aqui comigo, mas se tiver outras pessoas também, é que eu não sei todo mundo que tá. Mas como que é? E aí? Como que é essa questão? A autoexigência de vocês é uma coisa que atrapalha? Atrapalha? Não atrapalha? E aí? Contem pra mim, escrevam aí pra mim, por favor. Só pra eu saber, assim, antes de eu começar a discorrer sobre esse assunto. Vamos lá, gente, sem timidez. Estou com vergonha? Ou não tá chegando mesmo pra mim? Pode ser, né? Pode ser de lei da internet. Eu vou falar, tá bom? Eu vou falar porque também pode ser que não esteja chegando. Oi, Ale, deixa eu ver. Atrapalha sempre que uma coisa não sai bem feita ou do jeito esperado. Legal, bacana. Deixa eu ver se chega mais algum comentário. Bom, vou falando, tá? Legal, ótimo ver essa. Eu vou falar. Eu tô vendo que a minha conexão é meio fraquinha, tá? Eu vou falando, tá, gente? Senão, se eu for parar por causa da conexão, não vai rolar. E a gente, depois vocês dão uma olhadinha na reprise, tá? A autoexigência já me atrapalhou muito, mas acredito que ela me ajude, porque faz a gente se mover atrás de algo. Legal, legal. Oi, Sueli, tudo bem? Bem-vinda, bem-vinda. A gente está começando aqui. Sueli, acabei de perguntar para o pessoal, não sei se você ouviu, como que é essa questão da autoexigência? Ela atrapalha você? Ela te ajuda? Como que você enxerga essa relação com a autoexigência? Você enxerga de uma forma mais positiva ou negativa? Como que é para você, particularmente? Você enxerga uma coisa que mais te ajuda ou mais te atrapalha? Conta aqui pra gente poder conversar um pouquinho antes de eu falar o que eu acho, assim, eu dar minha opinião. Conta um pouquinho. Eu vou começar a falar, tá? O que eu penso, assim, o que eu observo. Eu vejo que, assim, quando a gente tem uma autoexigência mais elevada, a autoexigência, eu vejo que ela tem os dois lados, né? Ela tem realmente os dois pontos.
E é justamente isso que o Adriano trouxe, que ela faz a gente se mover atrás das coisas, né? Ela faz a gente se movimentar, ela faz a gente buscar um desenvolvimento, né? A gente buscar crescer. E aí, o que acontece? Quando a gente é autoexigente, né, as pessoas que são autoexigentes, eu falo a gente, né, porque eu sou... As pessoas que são autoexigentes, elas buscam sempre dar o seu melhor, principalmente aquelas que têm um nível muito alto de autoexigência. Elas buscam sempre dar o seu melhor, né? Elas querem, assim, elas se esforçam ao máximo para dar o seu melhor. Isso é muito positivo, né? De certa forma, né? Tem o seu lado positivo. Por quê? São pessoas que estão sempre muito empenhadas, são pessoas que estão normalmente muito comprometidas, né? Então estão ali, nossa, porque elas querem o melhor resultado para as coisas, né? Então tem esse lado muito positivo. Elas, em geral, fazem as coisas com muita dedicação, porque elas exigem muito, né? De si, elas querem que saia o melhor resultado, então elas se dedicam muito às coisas que elas se propõem a fazer, né? Então, assim, quando elas decidem fazer algo, elas em geral se dedicam àquilo de corpo inteiro. Elas falam, não, eu decidi fazer aquilo, eu vou fazer, né? Então, normalmente elas fazem dessa forma, elas não fazem algo muito pela metade, né? Eu tô dando a minha visão, tá? A minha percepção. E aí fiquem à vontade, gente, para discordar, tá bom? Eu tô falando como é a minha percepção, tá? Eu não li isso em livro nenhum, eu tô falando bem a minha visão, a minha percepção mesmo. E as pessoas que têm um alto nível de autoexigência, elas também fazem uma busca por um aprimoramento contínuo, né? Elas, em geral, elas querem sempre mais, elas querem sempre crescer mais, aprender mais, elas querem sempre evoluir, elas querem sempre ir atrás de novos objetivos, de novas metas, né? Elas querem sempre algo mais, né? Então, esse nível de autoexigência mais elevado faz com que essas pessoas tenham essa característica, né, de busca pelo aprimoramento contínuo, né? Então tem esse lado muito positivo, com certeza, né? Essas pessoas, em geral, ficam um pouco menos na zona de conforto, né? Em contraponto, o que acontece? As pessoas com um alto nível de autoexigência, eu dou umas olhadas aqui porque eu faço as minhas anotações antes para pensar o que eu vou fazer, o que eu vou falar, tá, gente? Eu sempre vou pensando aqui. O que acontece? As pessoas que têm um alto nível de autoexigência, elas têm muita dificuldade em aceitar quando elas falham, né? Aceitar as próprias falhas e fraquezas. Vocês acham que isso faz sentido? Isso que eu tô falando? Vocês se reconhecem nisso? Vão falando aqui, tá? Vão conversando comigo. Eu não vou esperar muito a resposta por causa do delay que a gente tem aqui. Mas faz sentido isso? Então, quando a gente tem um alto nível de autoexigência, né? Quando a nossa autoexigência é muito elevada, a gente tem muita dificuldade em lidar com as nossas falhas. Né? Quando a gente erra em algo, é muito difícil, é muito sofrido, a gente se pune muito, né? E aí a gente se culpa muito quando as coisas não acontecem quando a gente gostaria, como a gente gostaria, né? Então, isso que o Ale falou. Quando eu projetei algo, quando eu desenhei algo e as coisas não saíram como eu esperava, eu fico muito frustrada, né? Eu falo, nossa, caramba, né? Onde é que eu falhei? O que eu fiz de errado? Né? E aí rola uma punição severa, né? Porque onde é que eu errei? O que eu tinha que fazer diferente? E aí rola todo um processo de culpa em cima da própria pessoa. Tô certa ou tô errada? Faz sentido ou não faz? Como é que tá isso para vocês?
Vamos me posicionando aqui, se isso está fazendo sentido para vocês, dando uma curtida aqui para eu saber, porque aí eu sei que isso está fazendo sentido ou não. Não, nossa, Marina, nada a ver. Também pode falar, tipo, nossa, não, para mim não está fazendo sentido. Fica à vontade, tá, gente? Ou então, sei lá, pode ser que esteja reverberando aí, se estejam muito reflexivos. Não sei, pode ser que seja isso. E aí, o que acontece? Aí quando a gente tem essa autoexigência muito elevada, a gente fica muito frustrado quando a gente não consegue fazer as coisas perfeitas como a gente gostaria. Que a gente idealiza a perfeição. A gente idealiza aquilo, fala, nossa, eu vou fazer tal coisa. E aí, quando não sai daquele jeito, a gente fica muito frustrado. Porque a gente criou grandes expectativas, né? Então, faz sentido isso para vocês? Como que é? Curtam aí para eu saber, ou comentem, para eu saber que eu estou conversando com vocês. Como que é? Me deem algum feedback aqui para eu saber que tá legal, tá fazendo sentido ou não. Faz sentido? Não faz? Vocês estão me ouvindo? Ou voltou o problema de som? Será que voltou o problema de som? Ai, então tá bom. Legal, obrigada. Eu achei que eu tava falando sozinha já. Ou sei lá, porque minha conexão tá tão esquisita, às vezes eu fico, conexão fraca e tal, eu falo, será que eu tô falando sozinha, não tô mais falando com ninguém? Legal, oi Luiz, tudo bem? Bem-vindo! Legal. Outra coisa que acontece é que a gente fica aperfeiçoando as coisas por tanto tempo, a gente fica ali, sabe, fazendo aquele negócio aí, ajusta, corrige e vai. A conexão deve estar ruim. Tá granulando, né? Isso vai ser corrigido, gente, porque eu tô contratando outra internet muito melhor, com um upload muito bom. tô contratando por esses dias, vai melhorar muito. A próxima live, se tudo der certo, vai ser muito melhor. Não vai granular, não vai cair no meio, não vai acontecer nada. Legal, Celinha, que bom que faz sentido. E aí, o que acontece? Aí eu fico lá aperfeiçoando, eu fico mexendo nas coisas, né? Eu tenho um projeto para entregar, eu tô fazendo alguma coisa, aí eu vou lá, ajusta aqui, ajusta dali, ajusta daqui, ajusta daqui. Nunca tá bom o suficiente, né? Porque, nossa, a minha barra é tão alta, né? O meu nível de exigência é tão alto que nunca tá bom, eu nunca vou atingir a perfeição que eu quero, né? Porque tem que estar perfeito. Então é uma exigência muito alta com a gente mesmo. Então eu vou pegar a Vivo. Então você tem? É boa? Legal. Eu tava vendo entre TIM e Vivo, mas a TIM aqui no condomínio não tá rolando. Aí eu tô cotando a Vivo. Aí só tô resolvendo as burocracias aqui. Meu condomínio é muito burocrático. E aí... então, essa coisa de aperfeiçoar. E aí, o que acontece? Eu perco o timing. Eu perco o prazo de entrega, perco o timing de fazer as coisas. Às vezes tinha que fazer tal coisa num prazo determinado, uma meta que você se pré-estabeleceu, aí você perde o timing de fazer as coisas, porque você está aperfeiçoando tanto aquilo, você quer, sabe, você fica fazendo tanto rodeio para fazer o negócio bonitinho que você acaba não fazendo, né? E outra coisa é que você fica esperando o momento certo de fazer as coisas, né? Por quê? Você fica querendo estar pronto, né? Você sente que você nunca está pronto. Então você fica lá esperando o momento certo e fica lá. E aí você entra num processo de alta exigência. Porque você começa a achar que você não tá bom bastante. Nunca é bom bastante.
justamente porque a sua barra é muito alta, né? Então nunca tá bom o bastante, nunca é bom o suficiente para sua barra. Tudo que você faz é ruim. Tudo que você faz é meia boca para você, né? Para sua exigência. Então você sempre vai ter crítica com relação às coisas que você faz, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. As suas atitudes, você sempre vai ter crítica. Você sempre vai querer se julgar. Por quê? Porque a sua exigência é muito alta. E aí você começa a ser uma pessoa muito crítica com relação a você mesmo. Você começa a ser, ou você começa não, né? Porque na verdade isso vem desde cedo, né? É um processo que acontece. Mas você acaba sendo uma pessoa muito autocrítica, uma pessoa muito acaba tendo uma autoconfiança muito baixa. Tudo em consequência dessa autoexigência. Porque você exige tanto de você mesmo que você não é bom bastante. Faz sentido, gente? Como que é para vocês? Então, se eu não sou, eu exijo muito de mim, eu nunca vou chegar no patamar que eu quero, né? E o que acontece? Outra coisa que acontece nesse ciclo. Eu exijo tanto de mim, e aí muitas vezes eu começo a entrar num ciclo, num processo de exigir dos outros também. Entrar num processo de transferir essa exigência, né? De não ser apenas autoexigente, ser exigente com o resto do mundo também. Por quê? Porque a minha barra é muito alta, né? Meu padrão é muito alto de qualidade, de tudo, né? Não apenas profissionalmente, mas de tudo. Então eu exijo que as pessoas, eu espero que as pessoas façam, no mínimo, o que eu faço. É uma baita de uma frustração, né, Celinha? Então, aí o que acontece? Quando, por exemplo, vamos dizer, numa situação em que eu faria determinada coisa, eu tomaria determinada atitude. Aí eu tô numa situação com outra pessoa e aí a outra pessoa toma uma outra atitude, se esforça menos que eu, de repente, que eu me esforçaria. Aí eu fico pé da vida com a outra pessoa, porque eu me esforçaria muito mais. E aí eu me acho no direito de exigir da outra pessoa. Só que a outra pessoa é outra pessoa. Ela tem outro nível de exigência. Para ela faz sentido fazer de outro jeito. E aí a gente começa a entrar num processo de transferência de exigência. Começa a exigir dos outros que eles façam da forma como a gente faria, né? Então, é um processo que, na verdade, fez muito mal, né? Então, o que eu queria trazer aqui é que, assim, a autoexigência, ela tem esse lado positivo da busca pela qualidade e tudo mais, o aprimoramento, tem esse lado sim, que ela faz com que a gente olhe pra gente com esse olhar de que a gente de a gente buscar crescer, de a gente buscar se desenvolver, de a gente buscar ser cada vez melhor. Isso é muito importante, muito bacana, né? De a gente não se deixar ficar na zona de conforto, né? Isso eu acho que é o lado positivo. Mas, em contraponto, a autoexigência ela pode acabar com a nossa autoestima, acabar com a nossa autoconfiança. E isso é um processo muito destrutivo, né? E eu vejo isso acontecendo assim, nossa, eu vejo muito forte isso. Eu vejo como faz mal. E é interno esse processo, né? De cobrança interna. Como a gente se cobra. Como a gente vai se colocando para baixo. Justamente por causa dessa autoexigência. Então é a gente entender que a cada momento da nossa vida, a gente está fazendo o que a gente pode, o melhor que a gente pode. Se neste momento
a gente está fazendo algo que às vezes a gente olha e fala, nossa, mas poxa, eu acho que eu até podia fazer melhor, né? Ou se de repente, sei lá, ontem eu fiz algo que eu olho para trás e falo, nossa, eu até podia ter feito melhor, mas eu não fiz. Naquele momento era o que eu podia fazer. Era o que eu podia fazer. E eu entender que cada pessoa, a cada momento, faz o seu melhor. E eu aplicar isso tanto para a minha vida quanto para a vida dos outros também. E aí nisso a gente consegue diminuir esse processo de cobrança. Consegue reduzir essa autoexigência, essa autopunição, essa autocrítica. E não é um processo imediato, não é estralar os dedos, mas é um processo de ir aplicando na própria vida, ir processando e entendendo que a gente está fazendo o nosso melhor a cada instante. E todas as pessoas à nossa volta também estão fazendo o melhor delas. As pessoas com quem a gente se relaciona estão fazendo o seu melhor. Marido, esposa, são os pais, os filhos, para quem tem filho, os chefes nas empresas, os colegas de trabalho, os amigos que de repente fazem algo que a gente discorda ou que a gente não entende, que magoa a gente de repente, e a gente fala, nossa, caramba, por que ele fez isso? Ok, mas ele fez isso porque fazia sentido, né? E a gente mesmo, quando a gente entra num processo de não entender por que a gente fez aquilo, ou de se julgar, ou de se cobrar e falar, não, eu podia ter feito muito melhor e tudo mais, a gente entender, ok, num outro momento eu faço melhor, mas neste momento era o que eu podia fazer. E a gente diminuir essa pressão interna que a gente se coloca, porque a gente fica nessa pressão, nessa pilha de fazer sempre perfeito, de ser impecável, de ser super-herói, né? E a gente entender que a gente não é perfeito. A gente não é perfeito, a gente nunca vai ser perfeito, nunca. A gente sempre vai ter falhas, a gente sempre vai errar, sempre. A gente entender que as coisas vão sair do nosso controle, as coisas vão escapar pelas nossas mãos. E a gente entender que vai ser assim a vida, né? Entender que a todo instante podem acontecer coisas que a gente não esperava, que não estavam nos nossos planos. Podem acontecer coisas diferentes do que eu gostaria de fazer. E a gente está sujeito a isso. Que eu posso, de repente, criar, ter desejado um... Oi, Martinho! Tenho trabalhado fortemente para entender que todos têm que fazer o seu melhor. Por mais que nem sempre eles demonstrem isso. Exatamente isso. Às vezes, é essa chave. Às vezes, a gente olha para uma pessoa e fala, nossa, mas a pessoa parece que ela tá de má vontade, ela não tá nem afim. É o melhor que ela pode fazer. O melhor que ela pode fazer é estar de má vontade, é estar desinteressada. Isso é o que ela consegue fazer. Porque ela está em outro momento. Porque ela realmente não está afim. E o que ela pode fazer é não estar afim. Isso é o que ela pode dar. E quando a gente começa a entender isso e começa a aliviar a nossa expectativa com relação aos outros e falar, tá, tudo bem, o que eu quero? Né? O que faz sentido para mim? E tirar as expectativas dos outros e colocar olhar pra gente mesmo. Aí as coisas começam a aliviar um pouco, porque a gente fica possesso que os outros não estão fazendo o que a gente gostaria, né? Só que os outros são os outros. Os outros são os outros, né? O que o outro pode fazer é diferente do que eu posso fazer.
O que o outro sabe, o que o outro viveu, o que o outro pensa, é diferente do que eu penso, do que eu sei, do que eu vivi, do que eu passei hoje, de tudo, do meu modelo mental. As experiências são diferentes, as pessoas são diferentes, os valores são diferentes, então a gente não pode julgar as pessoas. E aí, à medida que a gente começa a realmente se colocar no lugar do outro, aí a gente começa a aliviar isso. E à medida que a gente começa a aliviar essa exigência com a gente mesmo e com o outro, aí a coisa começa a ficar mais leve. E a gente começa a entender que todo mundo está aqui fazendo nada mais, nada menos do que o seu melhor a cada instante. E que às vezes as coisas acontecem completamente diferente de tudo que a gente esperava. Que às vezes o melhor que todo mundo pode fazer é brigar. E a mesma paciência. Às vezes o melhor que todo mundo pode fazer é muito pior do que a gente esperava. Só que quanto menos a gente se culpar, quanto menos a gente se punir com relação a isso, melhor. Porque aí as coisas ficam mais leves. E aí o nosso melhor do próximo segundo, do próximo minuto, vai ser muito melhor do que o melhor anterior. E aí, quanto menos punição e cobrança tiver, e mais aceitação tiver por nós mesmos, quanto mais olhar pra gente mesmo e se aceitar e se amar e falar, cara, isso é o meu melhor mesmo, e tá tudo bem. E aí, a gente entender que a cada instante a gente realmente faz o que a gente pode e que os outros também fazem, o nosso melhor vai crescendo, né? Não na base da cobrança, não na base da autoexigência dura, mas na base de evolução, né? Contínua. Faz sentido para vocês? Se faz sentido, curte aí pra mim. Manda coração, manda curtida, só pra eu saber se faz sentido. Como que é pra vocês isso? É legal? Faz sentido? Não faz? Tô falando abobrinha? Espero que faça, hein, gente? Eu acho que faz, pra mim faz. Ó, gente, vou finalizando por aqui. Antes de finalizar totalmente, eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu queria ter mostrado na última live, mas aí a minha conexão cortou. E aí eu vou mostrar com a câmera do jeito que tá, para eu não correr o risco de cortar a conexão, tá? É o seguinte, para quem tá aqui assistindo, tanto ao vivo quanto a reprise, esqueci de falar uma coisa. Quem estiver assistindo pode se inscrever para receber as notificações de live, tá? É só clicar nesse íconezinho que tem logo no começo. Tem um ícone, fica em cima, tá? Bem no comecinho, desse lado de cima. E aí, para quem estiver assistindo, quiser receber as notificações da minha página, não de live, mas da minha página, tem um jeito muito bacana de fazer isso, que é o seguinte, eu vou ensinar para vocês. Então, eu vou mostrar aqui, vamos ver se eu consigo mostrar direitinho. Vamos lá, sem virar a câmera, na gambiarra. Então é o seguinte, vocês vão lá na minha página, e aí vocês clicam no botão curtiu, e aí vocês vão clicar em ver primeiro, tá? Esse botão aqui, ó, ver primeiro. O que acontece? Quando você clica nesse botão, ver primeiro, vou voltar aqui. Quando você clica nesse botão ver primeiro, o que acontece? A minha página, ela vai ficar em todos, toda vez que eu postar alguma coisa para vocês, que eu postar alguma coisa na minha página, ela vai aparecer na timeline de vocês. Ela vai aparecer que nem qualquer post de amigo que vocês seguem, que vocês acompanham, vai aparecer na timeline de vocês. Então, vai fazer com que a gente tenha mais interação. Porque o Facebook, ele tem um algoritmo que faz com que as pessoas recebam, muito menos pessoas recebam as postagens das páginas. Apenas, no máximo, 6%
e olhe lá, né? Às vezes fica em 1% das pessoas que curtem as páginas. Então, às vezes você curte a página e você nunca mais recebe notificação. Quando você coloca ver primeiro, você vai receber todas as minhas postagens. Então, isso vai fazer com que a gente fique muito mais próximo. Então, você vai receber tudo que eu postar, vídeos, outros posts e tudo mais. Então, a gente vai ficar muito mais próximo, tá bom? Então, se você gosta das coisas que eu posto, é só você clicar no ver primeiro, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa live, espero que tenha feito sentido para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários, tá bom? Não fiz tantas perguntas porque eu vejo que a gente está com um pouquinho de dificuldade aqui nas comunicações, né? Às vezes tem um pouquinho de delay. Vamos ver se com a minha internet melhorando eu consigo uma comunicação um pouquinho melhor, tá bom? Mas agradeço muito a vocês que estiveram aqui online comigo hoje. Agradeço também quem estiver assistindo a reprise a qualquer momento. Ai, que bom, Celinha, que bom que você gostou. Espero que esteja te ajudando, tá bom? E contem comigo, tá bom? A qualquer momento, fiquem à vontade para mandar mensagens, tá bom? Estou à disposição. E qualquer comentário podem escrever aqui nos comentários que eu vou ficar à disposição para responder, tá bom? Então, um beijo e até segunda que vem. Tchau, tchau!